Bom, eu quero aproveitar que nós estamos falando justamente sobre as viagens de Lula para trazer um dado que é bastante interessante sobre os gastos de Lula com essas viagens. Em 6 dessas internacionais, o presidente já gastou 7,3 milhões de reais só com hospedagem. Essa informação foi fornecida pelo próprio Ministério das Relações Exteriores a pedido do jornal Folha de São Paulo. Esse montante, por exemplo, não inclui a última viagem de Lula à Itália e à França e também não considera gastos com aluguel de carros e contratação de intérpretes, por exemplo, quando eles são necessários, principalmente se houver aquelas reuniões em que várias autoridades de países diferentes fazem, e aí Lula precisa, claro, de um intérprete para entender e poder se comunicar. Eu quero entender de vocês, né, e que vocês analisem aqui a quantidade de gastos. É crível diante do esforço que Lula tem feito para aproximar o Brasil de outras nações, porque essa foi a explicação, por exemplo, do Ministério das Relações Exteriores, Fábio Piperno. Não, que o Brasil tem se reaproximado do resto do mundo, isso é fato, né? Principalmente do mundo desenvolvido e mais especificamente da Europa. Quer dizer, agora é um Brasil que participa de muitos eventos, inclusive em julho vai de novo lá para Bruxelas. Não sei se o Lula ou uma grande delegação do governo brasileiro, porque vai haver de novo um encontro da União Europeia com os países aqui da América Latina. Ô, Gani, por que você está discordando tanto do Piperno? Porque isso é narrativa, que o Brasil ficou isolado do mundo. Quer dizer, o acordo Mercosul-União Europeia avançou em 2019. E nunca o Brasil morreu ali. Piperno, em 2022, o Brasil era a menina dos olhos aí de outros países, era considerado o Chile da América Latina, o dinheiro vinha para cá, é verdade, basta você que foi, Piperno? Só se for do príncipe que dava a joia para a primeira-dama, porque eu não me lembro de encontro do primeiro-ministro do Reino Unido, da Alemanha, do Macron, da Espanha, da Itália. Estou falando das cinco maiores economias europeias. A grana de fundos de investimentos graúdos, investimentos internacionais vinham para cá. E o presidente Bolsonaro não ficava gastando dinheiro em 2022 ou mesmo em 2019, né, o nosso dinheiro com essas viagens. Eu não estou falando... Não, ele gastava com jet ski, né? Porque tinha uma pandemia, Piperno. Agora, o presidente Lula, ele está deslumbrado. Parece que ele quer agradar ali a Janja, né? E mostrar o mundo para ela. Esse capitalismo luxuoso para mim e para os burocratas que viajam comigo, e socialismo e esmola estatal para o resto da população. Você concorda com o Gani, Segré? Mais ou menos, assim, vou mais rápido. Então explica pra gente. Vou te dizer, claro, eu não vejo errado um presidente viajar o mundo para abrir mercados, destravar problemas e trabalhar na geopolítica, mesmo com uma ideologia que eu possa não compartilhar. Mas o problema não está nisso, o problema está na despesa que isso gera e que não é um bom exemplo, primeiro, e não é necessário. Depois, vou te dar um exemplo, Evandro, e a nossa audiência. Na reunião com o Papa, foram 24 carros na delegação brasileira. 24 carros para que o presidente Lula tenha um encontro, dando um beijinho na bochecha do Papa, que não é um protocolo, e para que falem sobre a possibilidade que o Brasil intermedie perante a Venezuela e perante a Nicarágua o retorno à democracia, o que mostra que lá não tem democracia. A pergunta é, vale a pena essa gastança para uma reunião dessas características? E a resposta é não. Se você dissesse, mas e não seria bom ir para a França destravar o acordo? Perfeitamente de acordo. E ainda nesse ponto, não dá para se hospedar na embaixada? Por que tem que gastar tanto dinheiro? Uma casa de Minha Casa Minha Vida está entre R$190 mil e R$264 mil. Esses 7,3 milhões daria para comprar 36 casas da Minha Casa Minha Vida. Não seria um bom exemplo dizer, ó, em lugar de gastar com hotel caro, tá aqui, ó, 36 casas de Minha Casa Minha Vida. E aí seria coerente a narrativa de que trabalhamos para que os pobres sejam menos pobres. Fala, Evandro, 7 milhões de reais só com hospedagem, hein? É da ordem da ajuda para São Sebastião. E que, infelizmente, como esse país não tem planejamento de longo prazo, né, mais tragédias, infelizmente, podem ocorrer naquela região. 7 milhões foi a transferência do governo para aquela região. Parece não é pouco uma comparação dinheiro, não. meio absurda para você, Piperno?
Foi muito mais dinheiro do que isso para São Sebastião. Aliás, durante um mês, quase. Não, que saiu na imprensa 7 milhões. Circularam um dado, Alan, de que isso foi falado, inclusive, em vários programas de televisão, de que o governo tinha dado 1 milhão. Só procurar em rede social. Eu não sei de onde tiraram esse número. Depois aumentaram para 7. E, na verdade, se pegar depoimentos do prefeito de São Sebastião, ele fala em muito mais que isso. E outro detalhe, além do dinheiro vivo, né, a Marinha deslocou o seu maior navio para lá, o Exército deslocou muitos homens e muitos equipamentos para lá, até materiais apreendidos pela Receita Federal acabaram indo para lá. Quer dizer, não foi dinheiro para Minha Casa Minha Vida lá de São Sebastião, quer dizer, não foi só isso, mas o número ficou bonito, né? Também para acrescentar aqui para vocês mais uma informação, a viagem mais cara até agora foi justamente a para a China, 1,8 milhão de reais com a comitiva que participou daquele encontro. Valeu a pena gastar tudo isso para você, Alan Gani? Não valeu. O que saiu de concreto, né? Quer dizer, a relação comercial Brasil e China, Piperno já está coçando a cabeça aqui para você. De maneira orgânica, ela já ocorre de maneira natural. A China é o nosso maior parceiro comercial. Claro que você pode melhorar os acordos comerciais, mas você precisava de uma comitiva daquele tamanho, levando a carreta furacão inteira nessa comitiva. Até o Stedley foi... O que o líder do MST, de uma organização criminosa, o que ele vai contribuir indo para a China? Para que uma comitiva daquele tamanho, né? Quer dizer, não se justifica. Piperno, você acha que se justifica gastar 1,8 milhão de reais numa comitiva à China e também, aproveitando o argumento do Gani para ouvir o seu ponto de vista, levar consigo e gastar também com um representante do Movimento Sem Terra no Brasil? Bom, primeiro que o representante do Movimento Sem Terra, ele foi exatamente conversar lá com representantes de agricultura familiar. Se foi correto ou não levá-lo na comitiva é algo que a gente pode sim discutir e muito, mas arrumou lá o que fazer. Segundo, é óbvio que a China, é só ver inclusive na imprensa chinesa o tratamento dispensado ao governo do Brasil e o vasto alcance dos acordos assinados, mais de 15, desde instalação de fábrica para produção de carro elétrico, expansão sim das transações envolvendo o agronegócio, que teve nessa delegação a maior comitiva de muitos setores do agro e inclusive trabalhos na área científica que vão inclusive resultar no lançamento de foguetes, conjuntos e tal. Então tem tudo isso, né? Então a pauta foi bastante ampla com a China. Segré, você vai ficar no meio de caminho agora ou você tem concordância com um dos dois aqui? Eu volto a repetir essa questão, Evandro. Eu não estou em desacordo de viagem quando tem algum objetivo concreto. Mas gastar tanto dinheiro é desnecessário. Esse é o ponto. Dar o exemplo. De qualquer maneira, inclusive, por exemplo, na viagem para a França, deveriam levar pelo menos uma pessoa que seja assessoria de imagem, porque a imprensa francesa detonou o presidente Lula, colocou em capa la decepção. Era uma questão absurda o que foi dito. Não pelo fato de ter razão, nós falamos isso na sexta-feira, mas é preciso levar tanta gente? A minha primeira impressão é que não. Por exemplo, na China, que Piperno menciona tanto, foram 3 pessoas representando a Universidade Federal. Não precisa de 3 pessoas, leva uma. Exatamente. Sabe quando você fala? Não tem sentido. Essa questão é premiar alguém porque fez alguma coisa no passado e todos nós pagamos. Eu não estou em desacordo com a viagem, mesmo que eu acho o Lula exagerando bastante. Sim. Mas, de qualquer forma, se tiver que viajar, não gasta dinheiro da gente, por favor.